Salve, salve minha turma! Sejam muito bem-vindos ao podcast Fisioterapia e Carreira. Esse podcast que tem o objetivo de entregar conteúdo de qualidade para você que é fisioterapeuta, profissional da saúde e quer crescer profissionalmente, pegar dicas de ouro que venham alavancar a sua carreira. E hoje vai ser um pouco diferente, não vai ser um podcast no modelo tradicional, mas teremos uma aula muito especial que ela traz uma pergunta no seu título. A pergunta é o seguinte: você cuida da sua carreira assim como você cuida dos seus pacientes? Essa pergunta ela é muito importante para que a gente venha refletir o cuidado que nós temos com a nossa carreira. A gente tem uma profissão que tem uma formação técnica, nós cuidamos dos nossos pacientes, damos o nosso melhor, porém, a gente acaba esquecendo por um momento de olhar para a nossa carreira. E quando a gente vai despertar, já se passaram 5, 10, 15, 20 anos e nenhuma ação foi feita para trazer melhorias para a nossa profissão, para a nossa carreira e, consequentemente, para a nossa vida pessoal. Então, é com este título que a gente começa o nosso podcast Fisioterapia e Carreira. E no primeiro slide eu trago a minha foto. E a minha foto ela vem com uma descrição rápida do meu currículo, porém, antes de eu falar da minha profissão, eu gosto muito de falar de quem eu sou. Eu sou Pablo Calmon, tenho 37 anos, sou casado com Débora, sou pai de Pedro, João tá vindo aí na barriga, nasce no mês de julho. Então vocês aí que estão assistindo esse podcast, pode ser que João já tenha nascido, é só ir nas minhas redes que você vai conhecer João. E porque eu gosto de trazer a minha vida pessoal antes de falar da minha profissão. Porque aqui tem uma pessoa antes de ser fisioterapeuta. E o mercado de trabalho, ele quer se conectar com pessoas. A capacitação técnica, ela é fundamental, ela é imprescindível para o exercer da fisioterapia. Mas antes disso, você precisa ser uma pessoa, você precisa ter habilidades, outras habilidades, além da técnica, e que muitas vezes as pessoas se conectam. Você que é empreendedor, você que trabalha com público, trabalha com vendas, venda de serviço, muitas vezes um detalhe da sua vida pessoal, ele é o diferencial para que você feche um negócio, para que você consiga converter um cliente. Então eu gosto sempre de trazer essa informação pessoal, porque conecta com muita gente. Então eu sou fisioterapeuta formado há 14 anos, né, desde 2012. Sou especialista em terapia intensiva, em fisioterapia respiratória, fiz mestrado na UFBA, fiz pós-graduação em gestão e empreendedorismo também na UFBA. Tenho aí uma experiência de mais de 10 anos no ambiente de terapia intensiva. Em 2023, tomei uma decisão de focar exclusivamente na gestão, no empreendedorismo. E hoje eu sou CEO da Núcleo Fisioterapia e Saúde, coordeno também o grupo Intensifísio na parte educacional pedagógica e também faço parte da coordenação da pós-graduação de fisioterapia hospitalar com ênfase em terapia intensiva da Farese. E como propósito de vida, também sou mentor de carreira. E além disso, para finalizar, estou como diretor educacional da Associação Brasileira de Empresas de Fisioterapia Domiciliar. Então, essa união entre vida pessoal e carreira profissional, ela é muito importante para que haja conexão com as pessoas. E a diversificação de atividades, como vocês puderam ver, assistência, gestão, educação, essa diversificação de atividades que a fisioterapia permite, por ser uma profissão liberal, ela é fundamental para que você tenha uma base muito sólida da sua carreira, tenha diversificação de atividades, diversificação de receitas, mas para isso você precisa também treinar outras habilidades, além de apenas atender o seu paciente.
E aí eu trago a pergunta: você cuida da sua carreira assim como cuida dos seus pacientes? Reflita aí. Eu quero que você que está aí responda. Você cuida realmente da sua carreira? Ou você vai vivendo dia após dia, plantão após plantão, trabalho após trabalho, sai, bate o ponto, atende seus pacientes, volta para casa, esquece de tudo, não estuda, não pensa no futuro, está sempre cansado e não consegue pensar em estratégias, em ações que venham futuramente te dar um retorno e você, logicamente, subir de nível profissional. Treinar outras habilidades, fazer outros cursos, isso é fundamental. Se você não está conseguindo fazer isso, é importante que você reflita como você está cuidando da sua carreira. Será que a sua carreira está num ambiente de terapia intensiva? Você aí que atua no ambiente de terapia intensiva, será que sua carreira está na UTI? Será que a sua carreira ela está respirando com a ajuda de aparelhos? Será que a sua carreira ela já está com bradicardia, já está com batimentos bem lentos? Ou será que a sua carreira ela está no ritmo sinusal, está indo muito bem? Você está treinando, se reabilitando, inovando, se fortalecendo como profissional para colher frutos lá na frente. Isso é importante. Esse slide eu trago uma linha temporal de como o fisioterapeuta geralmente ele gere a sua carreira. Existem etapas. Primeiramente a formatura, pega o diploma, todo mundo feliz, família feliz, batendo palma. E aí vem a primeira pergunta, e aí, conseguiu um emprego? Já está trabalhando? Isso machuca às vezes, né? Porque a gente formou, passou 5 anos dentro de uma faculdade e a família começa a cobrar, logicamente, assim que você forma, porque tem todo um investimento e uma expectativa em cima disso. Aí o aluno ele tem a primeira porta do mercado de trabalho para adentrar, que é o atendimento domiciliar, na maioria das vezes. Se você foi esse profissional que entrou primeiramente na atenção domiciliar, no atendimento domiciliar, já comenta aí. Ele consegue um dinheirinho, faz uma pós-graduação. Dessa pós-graduação, ele já subiu de nível acadêmico, subiu de nível profissional, consegue o primeiro emprego formal, aí a felicidade está feita. Deste primeiro emprego formal, ele continua atendendo pacientes domiciliares, mas aí chega o segundo emprego formal e a grande maioria dos profissionais pegam o umbigo e enterram nestes 2 empregos formais e ficam a vida toda. Quando passa o tempo, já são 10 anos, já são 15 anos, e ele já tem 10 anos sem ir para um congresso, ele já tem 10 anos sem fazer conexões, sem fazer networking, sem ter novas ações, sem treinar outras habilidades. 10, 15, 20 anos se passaram e ele se encontra no famoso ciclo dos ratos, na corrida dos ratos, correndo atrás do próprio rabo, literalmente, dando voltas, mas sem sair do lugar. Mas o que a gente busca, na verdade, o que eu desejo para vocês é que, como profissionais, busque o equilíbrio. Não é 100% carreira, não é 100% vida pessoal, tem que haver um equilíbrio. Andam juntos. A construção de uma carreira, ela depende do equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Não estão separadas. Quem diz que separa a vida profissional da pessoal está mentindo. Não tem como. Se você não está bem na vida pessoal, você não vai bem na profissão. E da mesma forma, se você não está bem no trabalho, você afeta em casa. O emocional, ele é único. Apesar de ser 2 vertentes, pessoal, profissional, a emoção é a mesma. Então você acaba sendo afetado. Então vamos buscar sempre o equilíbrio. Porém, algumas pessoas confundem, é muito comum confundir equilíbrio com zona de conforto. E curiosamente, essa zona de conforto, ela não é nada confortável. E ela não é confortável porque eu não conheço uma pessoa que esteja estagnada hoje na profissão, na carreira, estagnada não de estabilidade, mas estagnada, parada no tempo.
Eu não conheço uma pessoa que esteja feliz, está sempre reclamando, se queixando de algo, sempre terceiros são culpados, reclama do chefe, reclama da carga horária, reclama do número de pacientes, sempre tem queixas, mas não se faz nada para mudar este cenário, apenas queixas. Muitas vezes se inicia muito bem a carreira, então pega vários trabalhos, abraça o que passa pela frente, o cavalo passou, você monta do jeito que está, né? Não perde a oportunidade, faz cursos, capacitações, mas passa esses primeiros 5 anos, quando você consegue alcançar o primeiro objetivo, que é entrar no mercado de trabalho, vai desaquecendo aquela sede, aquela vontade de crescer e de agregar na profissão, tanto para a profissão, tanto para a sua vida. Então, cada vez menos vai fazendo cursos, cada vez menos conexões, cada vez menos habilidades são treinadas. E o caminho é a zona de conforto, que não é nada confortável. Mas o ideal é que você passe dessa zona de conforto. Vai ter um momento, lógico, que ninguém é de ferro, que você vai ficar na zona de conforto, é natural. Mas a zona de conforto ela tem que ter um prazo de terminar. Você alcançou o objetivo, desfrute desse objetivo, mas tem um prazo. Porque se você se estagna, a profissão ela avança, a tecnologia avança, novos profissionais chegam no mercado de trabalho e você não reoxigenou, você não renovou suas habilidades, você vai ficando para trás. Se você fica para trás, você não acompanha os resultados que o mercado exige. Se você não entrega os resultados que o mercado exige, você não é bem reconhecido, você não é bem remunerado. E isso traz insatisfações para a sua carreira profissional. Então, é muito importante que você acelere, principalmente nos primeiros 5 anos, desfrute desses ganhos, mas não se esqueça, a zona de conforto tem que ter prazo de validade. Senão você vai entrar na velha corrida dos ratos, né? Você vai conseguir comprar seu carro, maravilha, você vai conseguir comprar seu apartamento, você vai conseguir casar quem quer casar, mas chega um momento em que o seu nível social, ele alcança um patamar e você não consegue mais passar daqui. Aí você tem algumas opções, mas o que a maioria escolhe é pegar mais um emprego. E mais um emprego significa mais trabalho, mais hora da sua vida vendida. E com isso você não consegue ter tempo para a sua vida pessoal. Acontece um desequilíbrio. Você entra num ciclo sem parar. Você sai de casa, trabalha, atende paciente, volta para casa, dorme, acorda, vai trabalhar de novo. Às vezes dá 24, 48, 60 horas trabalhando seguidas. Volta para casa cansado, não dorme bem. Quem é casado não está com uma boa relação com a esposa em casa. E isso, ano após ano, e você consegue destruir tanto a sua vida pessoal, mas também a sua vida profissional fica estagnada. Vários artigos, vocês podem ver aí na tela que vários artigos foram publicados exatamente trazendo as insatisfações, pesquisas que trouxeram as insatisfações dos profissionais dentro de organizações, dentro de empresas. E as queixas principais que eles trouxeram foram a monotonia, tarefas repetitivas, falta de desafios ou fiscalização. Agora, olha que interessante. As insatisfações dessas pessoas são dentro destas empresas, dentro dessas organizações. Mas algo que me chama a atenção nestes resultados é que há uma terceirização. A carreira, ela depende única e exclusivamente de você. Não é do trabalho que você está, não é da empresa que você está hoje. A empresa ela tem interesses próprios. Ela tem interesse em crescimento, sim. Uma empresa séria deve valorizar a sua equipe, claro que deve valorizar a sua equipe, mas com interesses próprios. E não interesses na sua carreira. Se ela tiver interesse na sua carreira, te valorizar, maravilha, mas entenda, não terceirize a responsabilidade de gerir a sua carreira, é você. Então, pare de terceirizar. Então, todas essas queixas que os artigos trazem de monotonia, tarefas repetitivas, falta de desafios e fiscalização, é você que tem que trazer isso para a sua carreira.
Você que saia da monotonia, busque desafios novos, pare de fazer tarefas repetitivas. Quem muito faz tarefas repetitivas não raciocina. Falta de desafio, se desafie. Crie coragem. Poxa, se você está afetando a sua vida emocional, sai desse lugar, sai desse emprego, sai desse lugar, se desafie. Se desafie. E, por incrível que pareça, as pessoas se queixam da fiscalização, da cobrança. A cobrança ela é necessária, toda empresa ela precisa de resultados. E toda empresa séria ela vai cobrar resultados. Para cobrar resultados ela precisa fiscalizar, e isso é normal. O problema é como essa fiscalização, essa cobrança ela é feita. Existem abusos? Existem, mas novamente cabe ao profissional trazer essa responsabilidade para si e entender se este local é para você ou não. Este emprego que você está é para você, está te fazendo bem? Você está pelo dinheiro? Se você está só pelo dinheiro, você está no lugar errado, primeira coisa. Mas se você tem um propósito dentro disso, se você tem uma intenção por trás disso, aí sim eu acredito que você está no caminho certo. Essa jornada que eu trouxe de formatura, a primeira porta do atendimento domiciliar, depois o profissional chega em 2 empregos formais e acaba, como eu falei, enterrando o seu umbigo nesses 2 empregos, resulta em transtornos emocionais, como, por exemplo, a síndrome de burnout, que foi muito falada, principalmente na pandemia. Eu tive a experiência de conviver com uma colega de plantão que tinha. Eu não conhecia na época a síndrome, passei a conhecer por conta dela e percebi o quão ruim é você viver com esse tipo de ansiedade, com esse tipo de síndrome que muito afeta tanto a sua vida profissional quanto a sua vida pessoal. Logicamente foi na pandemia, a pandemia foi um momento muito único no mundo, então as doenças emocionais se tornaram mais evidentes, mas isso não passou. A pandemia passou, mas ainda este comportamento continua. Os profissionais cada vez mais ansiosos, insatisfeitos, infelizes na vida profissional, insatisfeitos com a profissão, insatisfeitos com a remuneração, com o reconhecimento profissional. E isso muitas vezes traz uma sensação de impotência, mas é uma sensação, ela não é uma realidade. Porque você pode, você faz parte de uma profissão que ela é liberal, ela tem um guarda-chuva, né? Vários caminhos para você seguir, você pode ser o que você quiser na profissão. Você pode ser professor, pode ser palestrante, você pode atender em consultório, você pode atender em hospital, você pode fazer o que você quiser da profissão. Você pode ser da área de dermato, de UTI, de hospital, de ortopedia, enfim. A profissão ela é fantástica, tem uma amplitude imensa, basta a gente entender qual nicho, qual dor, qual habilidade eu tenho, qual dor eu resolvo e qual nicho do mercado eu irei atuar para poder entregar resultados. E quanto mais resultados você entrega, mais reconhecido você é e, logicamente, você avança na sua carreira e traz benefícios associados. E eu trago a pergunta novamente, depois de falar tanto, você está cuidando da sua carreira assim como você cuida dos seus pacientes? Novamente, reflita e responda. E sobre a zona de conforto, tem um documento que ele traz uma escala, um barema, onde você consegue diagnosticar se você é um profissional que está na zona de conforto ou não. Eu não vou descrever exatamente como detalhes dessa escala, mas o título vocês podem procurar aí, só procurar orientações da zona de conforto, diferenças individuais na motivação para ir além da zona de conforto. É uma escala que ela tem várias perguntas
E essas perguntas geram uma pontuação. Você vai pontuar de 1 a 5 e o total dessa pontuação, né, de acordo com o que você vai respondendo, por exemplo, vou trazer aqui umas 2 perguntas. Quanto maior a pontuação, mais apego à zona de conforto você tem. Então, você que está me assistindo já responde aí. Eu prefiro manter atividades que já conheço a tentar algo novo. E aí? Você prefere manter as atividades que você está fazendo hoje, que você já tem conforto, que você já está familiarizado, ou você prefere tentar algo novo? Se você é uma pessoa que tenta algo novo, se desafia, aí você dá a sua pontuação de 1 a 5. Eu evito fazer coisas que possam me causar ansiedade. Se você evita estas coisas que te causam ansiedade, também você vai pontuar. E a soma destas pontuações vão trazer um diagnóstico. Forte orientação para sair da zona de conforto, equilíbrio entre manter na zona de conforto e buscar desafios, ou a preferência por se manter na zona de conforto. Então, pontuações mais baixas nesse score, ele indicam que você é um profissional que está e tem opção, né, tem mais preferência em se manter nessa zona. Então, é importante que a gente responda esse questionário, faça esse teste para que a gente entenda em que momento a gente está. Assim como os nossos pacientes, a gente avalia, diagnostica e trata. E um dos sinais que a gente avalia nos nossos pacientes são os famosos sinais vitais: frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, pressão arterial. São sinais que mostram se o paciente ele está numa boa ou ruim condição clínica. E existem também sinais vitais da nossa profissão, da nossa carreira. Será que a sua carreira, novamente, ela está num ambiente de terapia intensiva? Ela está na UTI, está respirando com a ajuda de aparelhos? Ou será que a sua carreira ela está saudável, está andando aí de vento em popa? E a gente precisa analisar estes 8 sinais vitais da carreira profissional. Vamos lá. Satisfação e bem-estar. Você está satisfeito? Você se sente bem na profissão que você está? Você se sente bem no trabalho que você está hoje? Aprendizado e crescimento, segundo sinal vital. Você tem buscado novos conhecimentos? Tem crescido profissionalmente, seja no nível acadêmico, seja no nível profissional, seja a nível assistencial aí no trabalho que você está? Reconhecimento e relevância, terceiro sinal vital. Você é reconhecido como referência? Você tem relevância para os seus pacientes? Você é reconhecido pelos seus pacientes como referência, como um profissional de valor que entrega, que entrega resultado? Você é um profissional que tem propósito e alinhamento de valores, ou simplesmente você exerce a sua profissão dia após dia sem muito pensar? Raciocina aí, reflita e me diga como estão seus sinais vitais. Você tem autonomia e poder de escolha, ou você simplesmente executa o que lhe foi mandado? Ou você simplesmente faz o que precisa ser feito, não por uma escolha, mas por necessidade? Você está onde está por uma escolha, por uma autorresponsabilidade, ou você está aí por uma necessidade? Sexto sinal vital, você se desafia? Você é engajado na profissão? Você faz algo que vem agregar na profissão? Não estou falando agregar somente para você, não. Agregar para a profissão de alguma forma, ou agregar para outros profissionais. Você faz parte de associações, você você está presente em congressos, você traz ideias que venham agregar na profissão, você de alguma forma ensina outros profissionais, você orienta os outros profissionais, você exerce boa prática profissional. Tudo isso está relacionado aos desafios, engajamentos, relacionamentos e a sua rede profissional.
E, por fim, equilíbrio entre vida e trabalho. A sua vida pessoal, ela tem tudo a ver com a sua vida profissional. E vice-versa. A sua vida profissional tem tudo a ver com a sua vida pessoal. Então, busque levar o seu trabalho, a sua profissão, para uma zona em que você tenha alegria em exercer, que você tenha propósito em exercer, para que ele não venha afetar a sua vida pessoal. Tem que haver o equilíbrio. Se capacite tecnicamente, tenha um bom currículo, seja um excelente profissional. E eu tenho certeza, você que aí que é o aluno do podcast Fisioterapia e Carreira, você é um excelente profissional. Busque se capacitar, se especialize, faça cursos práticos, né? Suba a nível acadêmico, mas entenda uma coisa, essa frase eu digo e repito, ser bom não é o suficiente. Ser bom não é diferencial. Ser bom é obrigação. Se você passa 5 anos dentro de uma faculdade, passa mais 2 anos fazendo pós-graduação, no mínimo você estudou 7 anos. Se você não for bom, você tem que refletir sobre sua vida. Tem algo errado acontecendo. Se você passou 7 anos estudando uma coisa e você não é bom naquilo, tem algo errado acontecendo. Ou seja, ser bom não é diferencial, ser bom é obrigação. Onde estão as diferenças? Qual o diferencial entre você e o seu colega que formou junto com você, na mesma sala, mesmos professores, mesma faculdade, mesmas oportunidades a princípio? As soft skills, as habilidades sociais, as habilidades interpessoais, são outras habilidades. Você se comunica bem? Você resolve problemas? Você tem boa relação em grupo? Você tem habilidade de liderança? Você tem criatividade? Opa, outras habilidades que vão além do currículo. E eu gosto muito de falar sobre isso. Muita gente fala, fisioterapia QI é quem indica. Opa, troca essa palavrinha QI, que às vezes você traz num tom pejorativo, traga como networking, rede de contatos, rede de relacionamentos. Se você está criticando uma pessoa que tem um QI, opa, vá buscar o seu. Aumente a sua rede de relacionamentos, porque isso é muito importante. E você que está dizendo que isso é injusto, vou te trazer uma pequena pergunta. E aí não seja hipócrita e responda sinceramente. Se você tem seu filho, sua filha, quem é mãe, quem é pai, aí sabe. E aí você precisa de uma babá para cuidar do seu filho. Você vai preferir fazer uma seleção de currículos ou você vai preferir uma indicação de uma pessoa? Uma referência, uma prova social de alguém para poder cuidar do seu filho. E a partir disso você faz a sua análise técnica. O mínimo que você espera é que aquela pessoa saiba cuidar de criança. Mas a diferença dessa babá não é a capacidade dela exatamente de cuidar de criança, mas o que ela tem de outras habilidades, de outras referências que as pessoas já identificaram e ela já provou que ela tem outras habilidades e ela é confiável, por exemplo. Então, muito provavelmente, você responder que você preferia uma profissional que fosse indicada para poder entrar na sua casa e cuidar do seu filho. E por que você acha que é diferente, que o mercado de trabalho ele não vai querer pessoas indicadas? Ele não vai querer pessoas que já são pré-selecionadas, que já provaram as suas habilidades, já provaram a sua competência? Opa, o mercado não é diferente? E você acabou de responder que você escolhe da mesma forma. E assim é o mercado de trabalho. Seja bem-vindo. É difícil? É. É injusto? Talvez. Mas esse é o mercado, esse é o jogo. Aprenda a jogar o jogo. E se você aprender, vai ser muito mais fácil. Você está cuidando da sua carreira assim como você cuida dos seus pacientes? Terceira vez que eu faço essa pergunta. Reflita como você que está me assistindo, você que está aí no YouTube me assistindo, como é que você muda esta situação? É orar, pedir a Deus? Com certeza. Mas orar sem ação, olha só, oração
Orar sem ação não adianta nada. Faça a sua parte. Deus já fez a parte dele. Faça a sua parte, ele já te deu saúde, já te deu uma profissão, te deu 2 pernas, 2 braços, uma cabeça para pensar, te deu uma casa. Opa, meu amigo, já te deu muito, vamos para cima, acorda, bora. Desenvolva outras habilidades, vá buscar, vá fazer curso, vá se conectar com pessoas. Quando for para um congresso, para um evento, não fica assistindo todas as aulas, não. É isso mesmo, não assista todas as aulas quando você for no congresso, porque tem muitas aulas que não servem para você. Eu sou da área de respiratória, de terapia intensiva, muitas vezes vai ter uma palestra sobre ventilação mecânica com bioimpedância. Eu não vou assistir esse tema. Por que eu não vou assistir? Não tem aqui em Salvador esse tipo de ventilação, então eu vou aprender algo que eu não vou nem praticar. Quando eu sair do congresso eu já esqueci. Aqueles 30, 40, 1 hora, aquele tempo que eu fiquei dedicado a assistir um tema, um conteúdo que não ia agregar nada na minha vida, que eu não ia conseguir praticar, eu poderia estar fazendo conexão com outras pessoas, conhecendo uma referência da terapia intensiva, apertando a mão quem já é um sucesso na profissão. E aí naquela conversa informal é que as coisas acontecem. É na informalidade que os grandes negócios acontecem. Pega essa dica aí, é na informalidade, é no bate-papo, é ali na conversinha de mesa, de bar, que as coisas acontecem. Não é num ambiente formal, porque na formalidade todo mundo está cheio de máscaras, mas é na informalidade que você mostra quem você é de fato. E é na informalidade que você mostra o que está dentro do seu coração, e muitas vezes os grandes negócios acontecem nesse momento. Faça conexões com as pessoas. Não assistam todas as aulas de congresso. Saiba selecionar. Antes, gerencie o seu tempo, escolha os temas e seja intencional em cada passo da sua profissão. Que dessa forma você vai seguir em caminhos que te direcionam para o objetivo final. Saiba o que você quer. Que dessa forma você vai observar oportunidades que passam na sua frente e você vai conseguir pegar porque você sabe o que você quer. Você sabe que aquela oportunidade te leva para o destino, para o propósito final. Mas se você não sabe o que você quer, a oportunidade vai passar 1, 2, 3 vezes, você não vai perceber e ainda vai reclamar da profissão, dizendo que a profissão não dá oportunidade. Dizendo que a profissão é ruim, que está saturada. É de fato, está saturada, mas as oportunidades aparecem, você que não está observando. Esteja atento. Desenvolva outras habilidades, isso eu já falei. Pensamento analítico, crítico. Não fique bebendo, vocês aí de Instagram, a nova geração está com preguiça de ler artigo. A nova geração não sabe ler artigo, não está tendo análise crítica. Como você quer exercer uma profissão que é científica, que é baseada em evidência científica, e você não lê artigo? Você fica bebendo do conhecimento de um profissional que é referência, que em 1 minuto ele explica o artigo naquele vídeo do Reels, do Instagram, e você leva aquilo como verdade, sem nem ler o artigo. Estamos com uma geração de profissionais que não leem artigos. São profissionais que consomem conteúdo de vídeo de 1 minuto e levam aquilo como verdade. Como você quer que a sua profissão te respeite dessa forma? Como você quer que seus pacientes te respeitem dessa forma? Como você quer entregar resultado dessa forma? Não tem como. Você não vai crescer profissionalmente dessa forma. Você precisa arregaçar as mangas, ter responsabilidade de entender que a profissão é séria, que cuidar de pacientes é algo sério, que cuidar de vidas é algo sério. Então, vá estudar, vá ler artigo, vá ser crítico. E a partir disso, dessa sua análise, você vai pôr em prática o que faz sentido. O que tem evidência científica, o que não tem, não pratique. Não fique consumindo vídeos de 1 minuto de referências que vão falar, muitas vezes, da experiência, às vezes vão falar errado porque todo mundo é falho, mas você leva aquilo como
verdade, porque não é capaz de olhar a referência que ele coloca lá na legenda, baixar o artigo e ler. Apenas quer consumir. Então, entenda que você tem responsabilidade com a profissão, você tem responsabilidade com sua carreira e ela depende exclusivamente de você. Elabore um planejamento operacional e tático. Operacional e tático, ou seja, planejamento de quais estratégias você vai utilizar para poder alcançar determinado objetivo na sua carreira e como fazer. Então, um pensamento analítico, estratégia analítica e uma estratégia de ações, ok? Existem várias ferramentas, temos aí o Canvas, temos a análise SWOT, enfim, temos várias ferramentas que podem te dar um norte, um direcionamento de como você avaliar sua carreira, identificar suas forças, suas fraquezas, quais ameaças existem neste cenário, nesse mercado de trabalho da fisioterapia, quais oportunidades existem também nesse cenário da fisioterapia. Então, usem estas ferramentas, respondam de forma muito criteriosa e, com base nelas, você vai tomar novas ações. Planejamento tático, planejamento estratégico andam juntos. Na mentoria Start, acelerando carreiras na fisioterapia, cujo eu sou o mentor, eu trago exatamente isso. Eu tenho um olhar do alto da sua carreira, de como você está, identifico, diagnostico falhas nesse processo de construção da sua carreira, ofereço ferramentas, estratégias, táticas para que você venha alcançar um outro nível. Muitas vezes você não sabe nem o que você quer da profissão, você não sabe nem o seu papel, o seu propósito real. Se eu te perguntar agora, o que é fisioterapia? Seja sincero. O que é fisioterapia? Responda agora. Se você está pensando ainda em responder, você precisa refletir. Muito provavelmente você está sem nenhum senso de direção na profissão. Você precisa saber o que você é. A sua identidade profissional, ela vem lá, fisioterapeuta. Então você tem que saber o que é um fisioterapeuta. O que é a fisioterapia? E na mentoria, Acelerando Carreiras na Fisioterapia, a mentoria Start, a gente dá início a esta nova etapa da sua vida profissional. E a gente traz sempre esse equilíbrio entre vida profissional e as ações que você vai ter que tomar para que você venha colher frutos tanto na sua vida pessoal quanto na vida pessoal. Elas estão intimamente ligadas. É uma mentoria essencialmente prática. Peço a vocês que consumam sempre conteúdo de qualidade. Existem diversas referências que eu recomendo sim que sigam no Instagram, mas novamente sejam críticos em tudo. Peço a vocês que sigam a gente aí, o canal Fisioterapia Carreira no YouTube. Meu Instagram é o @calmonpablo. Por favor, sigam, que com certeza vocês não vão se arrepender, vão estar consumindo diariamente pílulas, doses terapêuticas de dicas sobre carreira. E eu faço, para finalizar, essa pergunta para você aí. Olhem para essa imagem. Essa camisa que vocês estão vendo aí é uma camisa simples, barata, que você compra num camelô aqui de Salvador. A gente na Avenida 7 compra essa camisa. Eu quero saber qual o valor, quanto você pagaria por essa camisa. Responda aí rapidinho, rapidinho. Você pagaria quanto? Comprado ali no camelô na Avenida 7. Aí quem está em São Paulo, na 25 de março, quem está em outras regiões do país, tem aí algum bolsão de algum polo de comercial da sua cidade que vende esse tipo de camisa mais barata, né? Você pagaria quanto? E agora, com o símbolo da C&A, a mesma camisa, mesmo tecido, mas tem a marca C&A. Quanto você pagaria por essa camisa? Quanto vale se você for agora na C&A? E agora,
com o símbolo da Nike. Quanto vale essa camisa? Subiu um pouquinho mais, né? Subiu um pouquinho mais o valor. E agora, símbolo da Lacoste, o jacarezinho, que vale muito. Quanto vale essa camisa? E por fim, esse jaleco, né? Só que esse jaleco tem um diferencial. Quando eu trago essa mesma camisa com diferentes marcas, eu trago uma reflexão. Se é o mesmo tecido, a mesma camisa, a mesma cor, o que diferencia é a marca. Opa, tem algo por trás dessa marca que não é simplesmente a camisa. Tem algum valor, algo que essa marca agrega, seja status, seja a qualidade do tecido, seja lá o que for. Mas algo ela agrega diferentemente das outras. Ela estabeleceu uma marca forte e que vocês foram vendo que desde a marca comprada lá no Camelô até a Lacoste, houve uma ascensão de valores, uma ascensão de preços, uma ascensão de status, uma ascensão de percepção de valor. E esse jaleco que você veste, a marca chama-se você. Como você quer ser visto? Você quer ser visto como um profissional lá da Avenida 7, né, com uma camisa mais barata, ou você quer ser conhecido como um profissional da Lacoste, um profissional de valor, um profissional de status, um profissional que os clientes desejam ser atendidos por você? Os clientes desejam vestir aquela camisa da Lacoste. Muitos não podem, mas desejam. O iPhone é a mesma coisa. Muitos desejam, não podem comprar, mas desejam. Você tem que ser esse profissional desejado. Quem é desejado, ele é mais valorizado. Se tem uma maior percepção de valor. Mas eu te pergunto, qual valor você entrega? Qual é a experiência que você entrega para o seu cliente? Qual a experiência que você entrega para a profissão? Qual valor você agrega? Trago essa reflexão para vocês e eu finalizo essa aula com essa imagem, né? Hoje, minha esposa está grávida, João está chegando, temos aí eu, minha esposa Débora, meu filho Pedro, que já está um pouquinho maior, está com 3 anos, mas essa imagem eu gosto muito dela, que ela representa a minha família. Eu estou aí bem pertinho do céu, num local bem alto, onde eu consigo ter uma visão mais ampla, e eu quero que você tenha essa visão ampla da sua profissão. Não tenha essa visão focada, tenha uma visão ampla, porque a profissão ela é uma imensidão. E busque sempre o equilíbrio entre profissão, carreira profissional e vida pessoal. É uma construção. Todo mundo se completa, tudo se completa. Se um vai mal, o outro também vai mal. E toda essa base, essa construção que você teve ao longo destes anos vai ruir. Então busque sempre o equilíbrio. E aí, esse sim é o equilíbrio que eu tenho na minha vida. Tá bom? Muito obrigado, meu povo. Muito obrigado, minha turma, por me acompanhar. Mais uma vez, deixa seu like. Segue o nosso canal. Segue lá no Instagram, @calmonpablo. E até o próximo podcast Fisioterapia e Carreira. Vamos para cima, meu povo!